Hoje eu conto com algumas mulheres que me encorajam com a palavra de Deus, do mesmo jeito que Deus me confortou. Então não seremos mais imaturos. Quero falar um pouco do que Deus tem feito e que sou prova de que relacionamentos intencionais são capazes de mudar vidas. Fiz uma entrega a Jesus na minha juventude e creio que foi uma entrega genuína, porém com o passar do tempo, a minha vida cristã se resumia em cumprir uma lista de regras. Depois de muitos anos, eu estava cansada. Tudo estava um caos, o meu casamento não andava como eu tinha planejado. Minhas filhas estavam com muitos problemas, eu estava perdida. Deus usou o sofrimento para me quebrantar e a partir daí Ele começou um processo de transformação em mim. Deus enviou uma mulher que de forma intencional se aproximou de mim e ela me ajudou a me enxergar, a confiar no amor de Deus por mim e me ensinou a me relacionar com Deus. Hoje eu conto com algumas mulheres que me encorajam e me ajudam a enxergar coisas que eu não vejo em mim. Toda essa minha história, tudo que Deus usou para me alcançar não foi em vão. Ele me fez crescer. Hoje me identifico com mulheres que estão sofrendo e que têm histórias parecidas com a minha. Tenho me colocado à disposição para servir essas mulheres. Tem um texto que eu gosto muito, em 2 Coríntios, que eu acho que explica bem o que quer dizer toda essa minha história, né? Que resume um pouco toda essa minha história. Eu vou dar uma lida aqui para vocês. Então, em 2 Coríntios 1:4, diz o seguinte: Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Então, eu vejo que toda essa minha história fez exatamente isso comigo. Hoje eu tenho recursos para ajudar essas mulheres com a palavra de Deus. Do mesmo jeito que Deus me confortou, me encorajou, me consolou, eu posso fazer isso com outras mulheres. Deus usa os relacionamentos para trazer transformação em nossa vida. E conforme eu me aproximo intencionalmente de alguém, eu também sou transformada. No Novo Testamento, a expressão uns aos outros aparece aproximadamente 100 vezes. Ela é uma expressão que foi muito usada por Jesus e seus apóstolos para ensinar como deveria ser o relacionamento entre os cristãos. A expressão uns aos outros aparece como uma ordem em muitos textos bíblicos, como amem uns aos outros, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, edifiquem uns aos outros, saúdam uns aos outros, exortem uns aos outros, consolem uns aos outros. E na carta de Efésios, nós vamos entender por que a transformação acontece nesse contexto de uns aos outros. Eu vou estar lendo também Efésios 4, de 11 a 16. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Jesus, ele deu dons a cada um de nós, para que na medida que exerçamos esses dons, todos cresçam.
Jesus ele esteve sujeito às mesmas tentações que nós e ele cumpriu completamente a vontade do Pai. E é esse caráter que o Pai deseja que nós tenhamos também. A finalidade é o nosso amadurecimento, para que não sejamos enganados. Nesse texto também, a igreja ela é comparada a um corpo, onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Quando o corpo está bem encaixado, cada parte cumprindo a sua função, todo o corpo cresce e se desenvolve e é saudável. E todo esse processo se dá através de relacionamentos intencionais. Uns aos outros é um convite para andarmos contra a cultura do mundo, onde prevalece a indiferença, a individualidade e o egocentrismo. Os cristãos devem abraçar e lutar para pôr em prática uns aos outros e desenvolver a unidade da fé, a partir das relações de afetividade, manifestando amor em atos concretos, servindo uns aos outros e considerando o outro superior a si mesmo. Eu gostaria agora de te ajudar a pensar em algumas coisas. Quais pessoas foram importantes no seu relacionamento com Deus? E você foi ou é importante na vida de alguém para que essa pessoa se aproxime de Deus? Em que áreas da sua vida você percebe que você está crescendo espiritualmente? Então eu quero agora te encorajar a tomar uma decisão nessa direção. Ore a Deus para te ajudar a encontrar pessoas que possam caminhar com você. Não fique sozinha.